Shalom, queridos alunos do Instituto Parresia, do curso de Doutrina Social da Igreja Católica. É uma grande alegria estar com você novamente para mais uma aula. Eu me chamo Maria Valentim e nesta aula nós vamos tratar do tema da democracia. Existem alguns vídeos, já algumas aulas na nossa plataforma sobre este tema. Para não sermos repetitivos, nesta aula de hoje nós vamos tentar fazer uma leitura deste tema através do magistério social da Igreja, o que nos dizem os papas, o que nos diz o compêndio de doutrina social, para que dessa forma, nas aulas sucessivas nas quais nós trataremos a democracia, as instituições, a democracia e o terceiro setor, nós possamos ter chaves de leituras para entender, essas diferenciações, da doutrina social, do tema democracia, desculpe. Também é importante nós entendermos que nesta aula e aqui neste curso nós não trataremos a democracia como um estudo de filosofia política. Não, nós aqui queremos, o nosso interesse, o nosso objetivo é ler a democracia através do magistério social. O que quer dizer isso? E eu digo não só no que se respeita o tema democracia, mas também quando nós vamos tratar de outros temas como trabalho, economia e etc. Bem, para tratarmos estes temas dentro do magistério social da igreja, no que nos diz os documentos, o que nos diz o compêndio, o que nos diz o catecismo da igreja católica, o que nos falam o Papa no magistério que foi desenvolvido, é tentar ler estes temas através dos princípios da doutrina social da igreja, dos valores não negociáveis da doutrina social da igreja. Por exemplo, quando nós vamos enquadrar a democracia ou a economia ou o trabalho, nós vamos ler esses sistemas políticos, através da dignidade da pessoa humana. Se essas realidades elas estão contemplando e respeitando a dignidade da pessoa humana. Se esses sistemas, essas realidades, elas estão respeitando a vida, as famílias, o trabalho, se elas estão respeitando a verdade, a caridade, a solidariedade, a subsidiariedade, dessa forma, a igreja vai dialogando com a sociedade e vai dialogando também, através com o mundo da economia, com o mundo da política, fazendo com que o meio de dialogar seja exatamente a democracia. Essa democracia ela está respeitando a dignidade da pessoa humana ou não? Ela está respeitando as famílias ou não? E a gente vai ver isso desde o início do magistério social, quando na Rerum Novarum, o Leão XIII, ele vai falar para aquele momento do liberalismo, da Revolução Industrial, que a dignidade da pessoa humana ela está acima da produção, E aí a gente vai ver como essas realidades, nessas chaves de leituras tão importantes da doutrina social, ela vai iluminando, ela vai abrindo caminhos para a dignidade da pessoa humana. Então, gostaria de começar a aula de hoje citando uma pequena parte de um discurso do Santo Padre na viagem que ele fez, em uma das suas viagens apostólicas, dentro dos aviões, ele vai fazendo algumas entrevistas para os repórteres. E se não me engano, em uma viagem para a Grécia, ele falou isso aqui, abro aspas. A democracia é um tesouro da civilização e deve ser guardada não apenas por uma entidade superior, mas, e aí ele fala, pelos países, os estados, mas também nos próprios países. Contra a democracia hoje vejo dois perigos. A primeira é a dos populismos que ficam aqui e ali e começam a mostrar suas unhas. Estou a pensar num grande populismo do século passado, o nazismo, que ao defender os valores nacionais, dizia, conseguiu aniquilar a vida democrática e tornar-se uma ditadura com a morte do povo. Cuidamos para que os governos, não estou dizendo de esquerda ou de direita, não escorreguem por este caminho de populismos, que nada tem a ver com o popularismo, que é a expressão dos povos livres, com identidade própria, folclore e arte. E aqui a gente vai vendo já que o Papa, vai tocar aí no nazismo, que foi uma realidade que não respeitou de maneira alguma a dignidade da pessoa humana. A democracia clássica, a democracia é uma palavra grega
que etimologicamente significa governo popular, de Demos e Crátel. Já aparece em Heródoto, na primeira classificação conhecida de regimes políticos. Na República, Platão a usa junto com 3 outras palavras. Ele vai ligar, né, a democracia com a tirania, a oligarquia e a timocracia para indicar diferentes formas, né, de degradação do regime político bom e justo. A democracia, se ela não for justa, ela pode ser uma oligarquia, uma tirania e uma timocracia. E aí ele vai falando, né, dessas 3 realidades, Platão. Já Aristóteles, ele mantém essa classificação que o Platão fez. Ele vai usar também a palavra democracia em um dos seus livros, Ética de Nicomano, para designar a corrupção de um dos regimes políticos possíveis, o regime popular, ao chamar sua forma correta de politeia, geralmente é traduzida como república. Podemos também, e aí também vou citar para vocês uma outra definição que é do Dicionário de Doutrina Social da Igreja Católica, da Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão, que diz: é um termine inevocável nesse seu significado etimológico de regime político, no qual o povo exercita o poder, ou mais sinteticamente, como governo do povo. Faz um referimento às múltiplas experiências históricas, classificações históricas, né, da evolução do governo do povo. Podemos assim admitir que a democracia, nesse sentido, ou seja, no sentido de uma forma de governo ou regime político, ou no duplo sentido de regime justo ou corrupto, tem sido utilizado para indicar a participação do povo no governo e não como um exercício de governo pelo povo, né? É um sentido que encontramos em São Tomás de Aquino, que expressaria o conceito de democracia no regime misto a que se referem Aristóteles e Políbio. Tendo feito essa pequena introdução, se faz importante distinguir, através do perfil histórico e conceitual, 3 significados que essa palavra pode contemplar. E essa diferenciação nós encontramos no Dicionário de Doutrina Social da Igreja Católica do ex-Pontifício Concílio Justiça e Paz, em italiano, infelizmente não tem em português. E aí ele vai dizer, evitando dessa forma alguns equívocos teóricos e práticos. Então, por democracia, resumindo, nós podemos compreender. Número 1. Em senso genérico, como sendo a participação ativa dos cidadãos na gestão da coisa pública, certo? Participação do cidadão na gestão da coisa pública. Número 2, em senso específico, uma das 3 formas possíveis de governo segundo a nomenclatura clássica de origem grega. Número 3, historicamente, como ideologia da soberania popular, inspirada em alguns autores como Hobbes, Locke e Rousseau, e inspiradora da Revolução Francesa. Em outras palavras, nesse tipo de democracia se entende que o povo é a origem última de autoridade. O magistério social da Igreja possui uma análise para cada tipo de compreensão que nós falamos acima, né? O primeiro, senso genérico, como a participação ativa dos cidadãos, eu estou repetindo para ficar mais claro. Segundo, senso específico, como uma das 3 formas possíveis de governo, segundo a nomenclatura clássica. Número 3, como ideologia da soberania popular, né? Que aí foi estudada e desenvolvida por Hobbes, Locke e Rousseau. Porque, aí, em síntese, a DSI aprova e encoraja o primeiro tipo, que é a participação ativa dos cidadãos na gestão da coisa pública. E ela encoraja, porque entende como necessária a participação dos cidadãos, né, na sua vida em sociedade. E aí nós vamos já falar, né, já vamos vendo desde o início o conceito de subsidiariedade, que fala exatamente disso, né, do respeito, da participação das pessoas, né, através das pequenas realidades. Aí nós temos a família,
os pequenos grupos, porque esses grupos, eles antecedem o Estado, né? Então, a igreja, ela, no seu desenvolvimento do magistério, ela vai apoiar a democracia nesse sentido específico, né? Nesse sentido genérico, uma participação do povo na coisa pública. Para a doutrina social da igreja, a partir do Papa Pio XII, a democracia deve ser considerada a forma de governo mais compatível com a dignidade da pessoa humana. Perspectiva semelhante pode ser alcançada partindo tanto de uma análise antropológica quanto de uma análise histórica, da qual decorre que a democracia é uma exigência do ser humano considerada em sua dignidade, em seu ser essencial espiritual, ou seja, como um ser racional, livre e, portanto, levado por sua própria natureza a assumir a responsabilidade das realidades sociais na qual ele está inserida. Desde o pontificado de João Paulo II, a Igreja, e aí nós vamos ler em uma encíclica muito importante para a questão desse tema, que é a encíclica Centésimos Anos, e aí vocês vão ver no número 42, o Papa João Paulo ele valoriza o sistema da democracia, pois assegura esse sistema a participação dos cidadãos nas escolhas políticas e garante aos governos a possibilidade tanto de eleger e controlar seus próprios, ela permite aos governados, né, aos cidadãos, a possibilidade tanto de eleger, controlar seus próprios governantes, como também de substituí-los de uma forma pacífica onde for necessário. E aí nós vamos vendo aqui no dicionário do Pontifício Conselho Justiça e Paz, no tema democracia, que ele vai dizer, né? A igreja encoraja o ideal democrático, enquanto esse promove a participação de todos os cidadãos aos empenhos sociais. A igreja considera o sistema democrático como o mais idôneo para favorir a participação e o desenvolvimento de cada homem, a nível pessoal e associativo, e assim também abre portas possíveis para uma antropologia plena do homem. Em um juízo explícito e articulado sobre a democracia, a encíclica Centésimos Anos, né, ela fala claramente o que a igreja pensa da democracia. E aí vocês podem ver isso no número 46. Assim sendo, a democracia no magistério social da igreja é um conceito vasto e complexo que vai além do seu processo, da sua compreensão processual, ou seja, né, das estratégias, dos instrumentos da aplicação do que é a democracia. Para a igreja, a democracia ela deve se referir-se às pessoas, à capacidade das pessoas de conhecer a verdade, de conhecer o bem, de conhecer a Deus, né? Por quê? Porque a partir do momento que essa vai considerando as pessoas, né, ela vai podendo ter uma visão clara da pessoa, da sua ontologia, né, da sua ética, da sua realidade jurídica, da sua realidade históricas, né? E que a democracia, ela né? As pessoas dentro da democracia, elas são sujeito e o fim da democracia. Não, né? É aquela história, né? Não é o homem que está para o sábado, mas é o sábado que está para o homem. Não é o homem que está para a democracia, mas a democracia que está para o homem. Assim sendo, para o magistério social da igreja, a democracia transcende a sua dimensão institucional e corpórea. Por quê? Porque a igreja, como já falamos aqui desde o nosso início, a igreja, quando ela analisa o homem em sociedade, ela analisa o homem na sua realidade integral, né? Ou seja, o homem que não é só matéria, mas o homem também que é espírito, né? O homem como um todo na sua realidade integral. Então, o desenvolvimento integral do homem passa não somente por um bem-estar econômico, social, mas passa também por uma realidade, né, espiritual, ontológica do próprio homem. Então, sendo assim, é indispensável, né, para que se exista uma boa democracia, essa é a sabedoria, a consciência que na vida do homem existem todas essas realidades.
E aí ele vai dizer, né, que são elementos estruturais e metodológicos, constitucionalidade, representatividade, divisão dos poderes, critérios majoritários. Tudo isso também tem que ser analisado dentro dessa dinâmica da boa compreensão do que é a pessoa humana, para que dentro de uma democracia seja respeitado, né, o direito à vida, seja respeitado as minorias, que possam ser respeitados, né, o direito da pessoa da morte natural e aí muitos outros temas, né. Esses últimos, de certa forma, representam a sua alma, são os direitos e deveres dos cidadãos, como tradução jurídica moderna da atenção moral de cada pessoa e de cada povo. E aí nós vamos vendo também que dentro das democracias a igreja vai falando que é importante que se possa respeitar os direitos humanos. A democracia, então, ela está intimamente ligada, segundo o magistério social da igreja, ao ser antropológico e ético dos povos. Ela é inevitavelmente atravessada e habitada por um dinamismo interior e espiritual, mas não abstrato, que emerge historicamente no espaço e no tempo através da consciência social dos cidadãos, com seus avanços e, infelizmente, também com seus retrocessos. Para decidir a vida moral, né, dos povos, das pessoas, os valores, as práticas, os estilos de vida, elas são as forças, né, digamos assim, motriz e orientação para as democracias. Por quê? Porque uma democracia, se é um governo do povo, tem que respeitar, né, aquele povo, respeitar a fé daquele povo, respeitar os valores daquele povo, para que não se possa, né, se transformar em uma tirania ou um nazismo, e aí vai. Nós já conhecemos muito bem a história e sabemos aí como é possível existir, né, essa corrupção desse sistema. Sendo assim, a democracia, segundo o magistério, ela deve respeitar a expressão de pessoas livres e responsáveis, intrinsecamente sociais e relacionais, abertos tanto à vida em sociedade como à transcendência, né? E aí, vamos vendo como a igreja, no seu magistério social, ela vai lembrando e ela vai trazendo através de alguns autores cristãos que vão colaborando nesse processo de entendimento da democracia, como, por exemplo, Jacques Maritain, que traz, né, desde o Concílio Vaticano II, a questão do personalismo, a identidade, a importância da dignidade da pessoa humana dentro da sociedade. Nós vamos vendo aí um Georges Lapira, um Pietro Pavan, que vai defender a questão dos direitos humanos, né? Esses pensadores cristãos, e também nós vamos vendo aí também os santos, como já falamos muitas vezes, já citamos em algumas aulas, como por exemplo São João Bosco, que vai falando aos seus jovens, né, sobre os direitos desse jovem dentro da sociedade. E aí quando a gente vai lendo o Monsenhor Toso, que é um bispo de Faenza, que foi um dos coordenadores do Pontifício Conselho Justiça e Paz, ele vai falando, né, como o São João Bosco, ele é um homem democrático, né, que ele convida os jovens, ele conversa com os jovens, ele leva em consideração os valores, né, da fé cristã e os valores da sociedade e tenta dialogar, para que assim se possa nascer uma sociedade mais justa. Então, esses pensadores, né, eles vão germinando, e os nossos valores cristãos também, eles vão germinando as sociedades, né, através, né, de conceitos, através exatamente dos princípios da doutrina social, como solidariedade, subsidiariedade, caridade, solidariedade, estou repetindo aqui, né, e aí essas realidades, elas vão produzindo, elas já produziram padrões de democracia, né, que podem ajudar no reconhecimento e uma boa sociedade. Valores tais como a liberdade, responsabilidade, igualdade, fraternidade, semeados, né, na história, fertilizam, né, a democracia, tornando assim a democracia um sistema, segundo o Papa João Paulo II, principalmente nos centésimos anos, um sistema no qual a igreja apoia dentro da sociedade. O compêndio, e aí vamos falar dele, né, o compêndio de doutrina social da Igreja Católica, trata a democracia como um sistema político
que melhor do que os outros favorece a participação e, portanto, a solidariedade mútua e a colaboração dentro de uma comunidade política. Segundo o cardeal Toso, que é esse cardeal, que é um dos grandes estudiosos também atuais da democracia, ele resume o que o compêndio, né? Estou aqui abrindo o compêndio, perdi aqui a página. Ele vai resumir o que o compêndio fala sobre a democracia. E ele vai dizer que a democracia é um instrumento, o nosso compêndio no número 407, ele vai dizer que a democracia é um instrumento e não um fim, mas mesmo que seja apenas um instrumento, não deve ser reduzido a um puro procedimento. Uma democracia, citando, autêntica, no número 407, não é apenas o resultado de um respeito formal às regras, mas é fruto da aceitação convicta dos valores que inspiram os procedimentos democráticos. Por isso, o compêndio, ele pretende e propõe a democracia como sistema de proteção e desenvolvimento da pessoa humana, como já falei antes, né? Ainda na perspectiva do compêndio, a democracia ela deve ser entendida não apenas como a liberdade política eleitoral, mas, sobretudo, como proteção e desenvolvimento da pessoa. Aí vocês estão vendo, né? A gente vai sempre voltando sobre o tema da pessoa humana, né? E ele diz, concebida como um ser incondicional, né? O imago Deus, a imagem e semelhança de Deus, respeitada desde a concepção, né, até a sua morte. A visão cristã da pessoa humana caracteriza-se por um absolutismo que deriva para a pessoa humana do fato dela ser exatamente a imagem e semelhança de Deus. Isso nos impede de reduzi-la a outra coisa, de considerá-la um meio e não um fim, de compreendê-la em um sentido parcial e redutivo. Pelo contrário, exige que a concebamos na sua abertura horizontal, vertical, e na capacidade de relação com os outros e com Deus na verdade e no bem. E aí no número 407 ainda diz, né, uma verdadeira democracia precisa desta alma humanista e personalística, que aí nós vemos a influência, como já falei para vocês, do Maritain. Em conclusão, nós podemos dizer que a doutrina social, desde o pontificado do João Paulo II, principalmente nos centésimos anos, e aí vocês podem, né, depois pegar a centésimos anos no número 46, que vai falar muito bem sobre isso, que diz assim, vou ler para vocês. A Igreja aprecia o sistema da democracia enquanto assegura a participação dos cidadãos às escolhas políticas e garante aos governos a possibilidade, seja de eleger, aos governados, né, seja de eleger e controlar os próprios governantes, seja de substituir, já falei para vocês, mas vou repetir, de uma maneira pacífica, onde estejam ocorrendo coisas que não são positivas. Aí, no caso, interpretação minha agora que estou dizendo. Então, desde o pontificado João Paulo II, passando pelo Bento XVI, que vai falar, né, Deus caritas est, né, da caritas em verdade, o Papa Bento que fala tanto do relativismo, fala tanto dessa sociedade líquida, né, da importância de se retornar à pessoa, o amor, a caridade como, né, esse motor da vida em sociedade. E o Papa Francisco que nos fala tanto, né, dessa irmandade, dessa fratelança, fratellitude, irmão de todos, que todos somos irmãos, né? Eles vão identificando riscos hoje para as democracias, que é exatamente esse relativismo ético, né, que leva a crer através de um critério objetivo universal para estabelecer o fundamento e a correta hierarquia dos valores que não existem mais. É interessante a gente ver como esses temas são importantes, porque se nós temos a crise dos valores, nós vamos ter a crise da dignidade da pessoa humana. Se nós não temos como os pilastros da sociedade, né, a caridade, a justiça, a verdade, né, que verdade é essa? Né? Nós vamos aí tendo
tudo é relativo, então tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, a pessoa humana ela pode ser não respeitada em prol de tecnologias, em prol de um desenvolvimento democrático da sociedade, etc. Então, nós vamos correndo muitos riscos assim. E aí, o Papa ainda, João Paulo II, ele vai dizendo, na Centésimos Anos Sempre, essa encíclica tão importante neste tema democracia, ele vai dizer: hoje tendemos a afirmar que o agnosticismo e o relativismo ético são a filosofia e a atitude fundamentais que correspondem às formas políticas democráticas, e que aqueles que estão convencidos de que conhecem a verdade e aderem firmemente a não são confiáveis do ponto de vista democrático, porque não aceitam que a verdade seja determinada pela maioria ou seja variável de acordo com os diferentes equilíbrios políticos. A esse respeito, deve-se notar que, se não houver uma verdade última que guie e oriente a ação política, então ideais e crenças podem ser facilmente explorados para fins de poder. Uma democracia sem valores converte-se facilmente num totalitarismo aberto ou subtil, como mostra a história. E aí nós vamos vendo, né, realidades tão cruéis como o nazismo. Eu moro aqui na Alemanha, já tive oportunidades muitas vezes de visitar os lager, né, e de ver que é realmente assim uma situação muito... Como se pôde inculcar na cabeça das pessoas em uma sociedade, né, atos tão violentos como aqueles. E é muito sutil, como fala aqui o Papa, né? Se nós não temos aí sempre essa verdade, né? Essa concepção da dignidade da pessoa, que somos irmãos, nós vamos olhar às vezes para um irmão de uma outra religião, como no caso aqui os hebreus, que vão ser facilmente assassinados porque não têm a sua dignidade de pessoa humana reconhecidos. Mas, na nossa atual realidade, né, o agnosticismo dominante, diz aí o cardeal Toso, o secularismo avançado, a fragmentação do ethos coletivo, que produz um multiculturalismo, uma tendência, né, a nacionalismos, né? O homem, dentro dessa realidade do individualismo, não existe mais essa concepção do comum, né? Estamos no mesmo barco, como nos diz o Papa Francisco, porque somos irmãos, né? Isso tudo vai degenerando o sistema democrático em uma ditadura do relativismo, para a qual não há um princípio do direito natural tão importante para a vida em sociedade, tão importante para o magistério social da igreja, né? Na qual há quem estabeleça o que é o que não é politicamente correto, ou o que é o que não é democrático, o que pode e o que não pode ser votado, né? Significa que as condições sociais de um povo exigem atenção e empenho constante dos cristãos para, desta forma, defender os princípios não negociáveis da DSI, como a família, a vida, e todas as outras coisas que nós já falamos aí. Eu gosto muito de falar do Ducati. Não sei se vocês já têm acesso. O Ducati, ele é um pequeno resumo da doutrina social que foi elaborado pela Ajuda à Igreja que Sofre, a mesma entidade que está dando as bolsas de estudos para muitos de vocês, né? Então, eu digo para vocês, se vocês puderem ter acesso, é muito simples, são perguntas e respostas. E ajuda muito quando a gente vai aí trabalhar nas pastorais, né, nas nossas associações, nas nossas realidades sociais que nós trabalhamos. Nós estamos aqui no curso de doutrina social também, tentando aprender e aprofundar instrumentos para que nós possamos também, no nosso serviço, no nosso ministério, na igreja, nas comunidades novas, né, nas pastorais, para que nós possamos ajudar as pessoas a entenderem a doutrina social, mas principalmente que nós possamos levar as pessoas a esse encontro com Jesus, que faz com que nós possamos nos abrir para a vida em sociedade. E aí,
no Ducati, no número 220, ele faz uma pergunta. Eu vou ler para vocês entenderem como é interessante. A gente pode levar isso também como dinâmica para os nossos grupos de estudos, né, que nós aí coordenamos. Diz assim: a igreja deve apoiar todas as decisões democráticas? Interrogação. Com a sua opção pela democracia, não é dito que a igreja deve apoiar todas as decisões que uma entidade democrática tome. No seu juízo ético, ela encontra-se muitas vezes até contra as decisões do legislador parlamentar. Por exemplo, a igreja pode concordar com a legalização do aborto, com a pesquisa sobre embriões ou com a prática da pena de morte? A igreja tem a missão de criticar tais desenvolvimentos, mas não tem nenhuma possibilidade de evitar essas decisões. É aqui que se exige o empenho prático dos cristãos na política, de darem a cara pelos valores da vida e pelos direitos do homem e de fazer com que esses sejam introduzidos nas decisões políticas. No 221 pergunta assim: então, a igreja tem reservas a respeito da democracia? A igreja reserva-se o direito da distância crítica a respeito de todas as formas de organização política. Ela favorece e apoia as formas democráticas de governo, mas não as idealiza. Também a democracia é um sistema que não está imune a falhas e a erros. E aí a gente já vê, né, desde na época grega, que já vai falando que a democracia pode se transformar em tirania. Na doutrina social católica, trata-se de princípios éticos fundamentais. E aí a gente vai falando, né, do relativismo ético, que nós vivemos hoje na sociedade, como isso atinge, né, a nossa vida em sociedade. Trata-se de princípios éticos fundamentais da convivência e não de uma questão técnica de organização política. E aí eu vou ler o último número, porque já está terminando o nosso tempo, no número 222. Até onde vão os direitos da maioria em democracia? Se o valor fundamental de toda a comunidade política é a pessoa, também as maiorias democráticas, isto é, parlamentares, não podem tomar uma decisão política qualquer. A política está ligada ao direito e à lei, sobretudo aos direitos fundamentais das pessoas e dos cidadãos, os direitos humanos. Estes jamais podem ou devem ser negados. Esses não podem ser negados às minorias. Naturalmente, daqui resultam também as obrigações para as minorias, mesmo quando não se sentem representadas nas decisões políticas. E aí a gente vai vendo, né? Porque se você, por exemplo, é um cristão e vive em uma democracia onde a maioria não é cristão, então também a igreja convida a respeitar essas minorias. Bem, queridos alunos, eu dei algumas pinceladas aqui porque temos pouco tempo e muito conteúdo, mas eu convido vocês a pegarem o catecismo, né, no tema democracia, e convido vocês a pegarem principalmente a Centésimos Anos e lendo aí a Centésimos Anos, porque ela vai nos dar aí um entendimento do que a igreja já ali vai pensando sobre a democracia. E nas outras aulas nós vamos aprofundar o tema em outras realidades. Obrigada a vocês pela atenção, que vocês possam estudar e que vocês possam dar cada vez mais passos no entendimento da doutrina social da Igreja Católica. Até mais. Tchau, tchau.